Olá, bem-vindo ao canal dos Causos. Deixa aí o seu like, acione o sininho a fim de receber as suas notificações. O canal dos Causos é atualizado a cada 15 dias. E estamos num novo cenário, aí como vocês estão vendo, um mapa mundi estilizado em origami, feito pela Larissa Holdorf, arquiteta e design de interiores, minha filha. Loira Fantasma. Olha só a história ou o caos de hoje. Nos anos 70, em Curitiba, surgiu uma história que ganhou as páginas dos jornais, principalmente da Tribuna do Paraná, a respeito da loira que assombrava os motoristas de táxi. Então, há duas versões. Não são versões oficiais porque nunca se comprovou a história, nunca se encontrou a tal da loira. Tá? São duas versões folclóricas, eu diria, né? Tradicionais na imprensa e na crônica policial. Então, uma loira pegou um táxi, chamou o serviço de um táxi, a fim de ir para a zona norte da cidade, no bairro chamado Abranches, né? E num determinado ponto, o motorista, ao conferir pelo retrovisor, percebeu que não havia mais ninguém, não havia ninguém, né, no táxi. Cadê a loira? Sumiu. Tá? E por esse motivo ele se distraiu e acabou batendo o táxi, né? Logicamente, pode ter sido outro motivo e inventou essa história aí. O segundo é que um taxista pegou a loira, foi até um determinado ponto e antes dela sair do táxi, ela assassinou o taxista. E aí também ganhou a crônica policial, a tal da loira que assustava. E olha só, essa história ganhou tanta repercussão e causou tanto medo entre os taxistas que a partir do anoitecer, 18 horas, 19 horas, ou mais cedo, 17h30, nenhuma loira conseguia pegar táxi em Curitiba. Então, se queria voltar para casa, ou ir do bairro para o centro do trabalho, ir para o cursinho, para a escola, não conseguia. A segunda consequência disso foi que tinta preta para cabelo praticamente desapareceu das prateleiras dos mercados e nas farmácias. Era só loira pintando cabelo de preto para poder pegar táxi. Tá? Bom, esse fato aconteceu, foi registrado em várias edições dos jornais, mas uma que a gente quer mostrar aqui, dia 21 de maio de 1975, manchete da Tribuna do Paraná, Loira Fantasma. Tá? E foi muito bem lembrado 45 anos depois, agora no último 20 de maio, pelo repórter da Tribuna, o Gustavo Marques, que ainda mencionou o lançamento do livro da revista em quadrinhos Fantasmagogênese, Em Busca da Loira Fantasma, de Antônio Eder e André Stahlschmidt. E também de um curta-metragem chamado Loira Fantasma, dirigido por Fernanda Morini e roteirizado por Nelson Padrella. Tá? Mas não fica só nisso. Eu tenho um colega que foi repórter do Diário Gaúcho e da Zero Hora, no início do século, aí, ano 2000, 2000 a 2004, e ele foi pautado para para permanecer observando lá no determinado ponto da cidade, onde se suspeitava que a tal da loira fantasma atacava os taxistas. Ficou lá horas, horas, e não apareceu nenhuma loira, nenhum taxista foi atacado. Foi um baita trote. 25 anos depois do que tinha acontecido em Curitiba, agora em Porto Alegre. Bom, agora tem uma outra história. Como isso foi criado? Não se sabe. Mas quando eu trabalhava na redação da Tribuna e do Estado do Paraná, surgiu um comentário, um boato, de que tinha sido inventado por um repórter
que havia conquistado, foi o primeiro repórter a ganhar o Prêmio ESSO no Paraná, o Prêmio ESSO Regional de Jornalismo, em 1959. Percival Charquette, que por sinal era médico, né? Mas gostava muito mais de ser repórter do que médico. E nos anos 70, já cansado do ofício, já estava envelhecendo, dirigia a tribuna Fernando Camargo e secretariava João Feder, que foi o criador da tribuna do Paraná. Muito bem, ele teve a ideia, baseado nesse fato que aconteceu, repercutiu. O taxista falou que a loira distraiu, ele bateu o carro, ou então foi a história do taxista que foi morto por uma mulher e alguém viu que foi uma loira que entrou no táxi. Por que não alimentar essa história para vender mais jornal? E foi o que aconteceu. Percival Charquette começou a descrever várias matérias sobre a loira fantasma. Bom, do jeito que apareceu, desapareceu 25 anos depois, apareceu em Porto Alegre. Sabe-se lá qual o motivo também. Tá? Então esse foi o caos de hoje da loira fantasma. Deixa aí o seu comentário, se você tiver mais algum dado, algum fato sobre a loira fantasma que atacava taxistas, colabore conosco, né? E não esqueça de dar o seu like e voltamos daqui 15 dias. Até lá, um abraço.